boa noite. O Gazeta Esportiva desta quinta-feira começa falando do São Paulo. A estreia do tricolor no Paulistão será contra o Penapolense e tudo indica que Muricy Ramalho escalará uma dupla de ataque diferente. Um dos titulares deve ser o Luiz Fabiano, que hoje concedeu entrevista coletiva no CCT da Barra Funda e ele falou sobre vários assuntos, entre eles sobre o provável parceiro de ataque. Veja na reportagem do Felipe Sboril. Luiz Fabiano está em forma, voltou das férias fininho, não exagerou, isso fez a diferença. E aí, conta pra gente o que você fez. Procurei comer pouco, na janta não comia sempre arroz e feijão, aquela comida pesada, e procurei dar umas corridas aí. Já dá pra ver mesmo a diferença. Nos treinos, Luiz Fabiano está voando e, claro, marcando gols. Quem sabe em 2015 não seja o ano dele no São Paulo, formando um ataque ousado em busca de títulos. Time que quer buscar alguma coisa, ele precisa ser um time ousado, um time que agrida o adversário, mas também sabendo se recompor. Aí, papo vai, papo vem, Luiz Fabiano solta essa. Eu espero que eu cumpra esse ano, né? Pode ser o último. Opa, peraí, último? Será que Luiz Fabiano vai deixar o São Paulo? Neste ano não, até porque ele espera algo mais tranquilo. Ultimamente a coisa andava dura por aqui. Se eu pegar essa é a 9ª temporada que eu vou fazer, eu acho que umas 7 foi de turbulência. Eu nunca peguei um momentinho tranquilo aqui, é sempre pancada, polêmica, coisas desse tipo, e espero que esse ano seja diferente. O contrato de Luiz Fabiano com o São Paulo se encerra no final desta temporada. Isso não impede que clubes o procurem. E o telefone do atacante não para de tocar. O telefone toca ainda. Toca, mas é normal, porque nessa fase todo mundo pergunta, e agora a tendência é piorar, né? Porque daqui 6 meses estou livre, então aí o povo vai querer saber mesmo qual é minhas intenções e tal. Tenho mais um ano que está assinado. Não sei o que vai acontecer, né, durante esse ano, mas eu pretendo seguir ainda, viu? Vão ter que me engolir, como diz o Dragala, vão ter que me engolir um tempinho ainda, mínimo 3 anos. Propostas chegaram, mas a cabeça de Luiz Fabiano está no São Paulo, pelo menos até o final de 2015. Ele não procurou a diretoria para uma eventual renovação. A vontade terá que partir dos dirigentes do São Paulo. Se o clube tiver algum interesse durante esses próximos meses, feliz da vida. Se não, a vida continua, sem dúvida nenhuma. Vão haver outras coisas aí e eu seguirei meu caminho em outro lugar. E já que estamos falando sobre diretoria, foi o presidente Carlos Miguel Aidar que andou cobrando publicamente o professor Muricy. Ele quer títulos. É mais uma pressão, né? O presidente pediu um título e nem precisava pedir também, né? Isso aí a gente já ia buscar mesmo. Aos 34 anos, o artilheiro tricolor da temporada passada, com 20 gols, faz planos para o futuro. E não venha com esse papo de, depois que parar, virar treinador. Longe disso. Eu técnico, não. Já pensou? Ser expulso todo o jogo na beira do campo, nervoso. Tento escalar time, pensar time. Jogador marrento. Jogador ficar no banco, ficar... Não tem esse perfil, não. Sem dúvida técnico, não. Posso ser auxiliar. Só ficar na boa. Até time do Brasil andou ligando para o Luiz Fabiano. Enquanto ele estiver livre, pode até rolar, quem sabe um dia, vestir a camisa de um clube rival. Nunca diga jamais, né? Você não sabe o que pode acontecer, né? Eu quero jogar mais 3 anos de futebol. E estando livre, tudo pode acontecer no futebol. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Luiz Fabiano deu o recado dele. Simples assim, né? Ficando livre, tudo pode acontecer. O Luiz Fabiano e o São Paulo, me parece que é um casamento perto do fim. Essa é a realidade. O Luiz Fabiano foi contratado por um valor muito alto, 7 milhões de euros na época, que era um valor assim que
não se via um clube brasileiro investindo para repatriar um atleta. Houve uma recepção muito calorosa. O Luiz Fabiano sempre foi muito identificado com o São Paulo e, na ocasião, inclusive, ele recusou uma proposta do Corinthians e acabou optando por jogar no tricolor. E desde então, a gente viu um Luiz Fabiano fazendo muitos gols e outras vezes perdendo a cabeça com muita facilidade. E isso foi criando uma relação de desgaste com o próprio clube, com a própria diretoria, e eu não sinto muito interesse no São Paulo em continuar com ele e também não sinto o interesse do Luiz Fabiano em continuar no São Paulo. Então, é um casamento que está perto do fim. Foram felizes quando tiveram que ser felizes, quando puderam ser felizes. Agora, realmente, a tendência é cada um para um lado e cada um feliz em outro lado. Oscar Roberto Godoy, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. O Luiz Fabiano tem uma imagem ligada ao São Paulo de artilheiro, mas não tem uma imagem de vencedor ligada ao São Paulo. Falta a ele, para ele, isso, ser vencedor e artilheiro. Ele ainda não é vencedor no São Paulo. Talvez esses 6 meses ele aproveite para despertar a atenção do próprio São Paulo ou continuar alimentando os interesses dos concorrentes e adversários do São Paulo. Essa cuidada que ele deu nas férias talvez seja reflexo do que ele tenha visto ou ouvido o Zé Roberto falar o que faz. É possível um veterano também encerrar a carreira em alto nível, com boa produtividade. É só se espelhar no Zé Roberto, Luiz Fabiano. Muito bem, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber quem deve ser a dupla de Luiz Fabiano no ataque do São Paulo. As opções são, veja só, Godoy e Celso, as opções são Allan Kardec, Alexandre Pato, Ademilson, Jonathan Cafu, que está treinando muito bem, ou você acha que o Luiz Fabiano não deve ser titular do tricolor? Muito bem, vou tocar para você aqui, Celso Cardoso. Quer que eu repita? Allan Kardec, Pato, Ademilson, Jonathan Cafu, ou você acha que ele não deve ter? Nenhum desses jogadores tem a característica do Luiz Fabiano. Mas o Jonathan Cafu está jogando muito, está treinando bastante, fez vários gols, tá? Com essa característica no elenco São Paulino só tem o Luiz Fabiano mesmo. Para jogar com ele, teoricamente, o Pato seria uma boa opção. Mas eu acredito que o Muricy vai optar pelo Allan Kardec, que se encaixou melhor taticamente no grupo. Godoy. Como o Jonathan Cafu, veio de Campinas, o meu voto e o voto do Cazu, lá de Campinas, que foi diretor também da Ponte Preta, da base da Ponte Preta, é no Jonathan. No Jonathan Cafu. É Jonathan ou Cafu? É Jonathan. Cafu? O que ele tem de Cafu? Ele não tem nada de Cafu. Apelido, Por que Cafu? Por que apelido de Cafu? Por que ele não tem apelido de Tatuzinho? Não, e esse São Paulo tem Cafu, tem Denilson, tem Rogério Ceni. Tá parecendo o São Paulo de lá atrás, pô. Aí unha de cavalo é apelido de alguém? Só tem um. Mas só tem um. Cafu já tem, cara. Nada de ser genérico. Tem que ser original. É Jonathan, pô. Que Cafu, escambau. Bom, a gente quer saber a sua opinião. O resultado sai no final do programa de hoje, tá bom? Muito bem, vamos direto agora para o Santos, onde o repórter Adriano Dolfi acompanha mais uma tarde de treinos do Santos. Boa tarde, Adriano, mais uma vez. Hoje falamos, hoje não, foi ontem que a gente se falou no Super Esporte, né? O Enderson Moreira, Adriano, já começou a esboçar a cara do peixe em 2015? Boa tarde para você, Michele, e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Exatamente nesse momento, o Enderson Moreira está realizando um treinamento tático. A gente vai ver aqui nas imagens do Bruno Souza. E 2 jogadores que foram contratados estão atuando no time titular. O Ricardo Oliveira, atacante, que entrou na vaga do Thiago Ribeiro, que sentiu um problema intestinal. Ele ainda não se sabe se esse jogador está pronto para a estreia contra o Ituano, domingo 5 da tarde, na Vila Belmiro. O outro jogador, o lateral esquerdo, Chiquinho. Ao que tudo indica, o Santos deve ter Vladimir no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho, Alisson, Renato e Lucas Lima no ataque, Geovânio, Robinho, e aí fica a dúvida entre o Thiago Ribeiro e o Ricardo Oliveira.
mas o grande assunto do dia aqui no CT Repelé foi o acordo entre Arouca, Santos e o Palmeiras. Finalmente, toda essa questão, esse imbróglio está resolvido. Aliás, um acordo cheio de detalhes. A gente vai tentar explicar para você aí em casa, entender toda essa história. Arouca vai retirar a ação que move contra o Santos na justiça. Em troca, a condição que o Santos pediu foi seguir com 40% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Santos fica livre de uma dívida de cerca de R$1.400.000 que tinha com o jogador, uma dívida referente a luvas, salários, direito de imagem, e o Palmeiras vai assumir essa dívida. O Palmeiras também terá direito sobre 40% dos direitos econômicos do jogador e os outros 20% serão do grupo de investidores. Esse grupo chamado de Teisa, o Santos, aliás, ele continua com uma dívida de R$4 milhões com esse grupo de investidores. A audiência entre a Arouca e o Santos continua marcada para esta sexta-feira, às 9 horas da manhã, mas os advogados do jogador já disseram que Santos e Arouca entraram em um acordo. A Arouca, em troca do acerto com o Palmeiras, ele vai abrir mão de um valor de cerca de R$8 milhões, um valor referente aí aos salários que tinha direito até o final de 2016, o tempo de contrato que ele tinha com o Santos. Vale lembrar que o goleiro Aranha também chegou a um acerto com o Santos na última terça-feira, uma rescisão de contrato amigável. Novidades do Santos envolvendo, claro, notícias também do Palmeiras, aí diretamente da capital paulista. Michele. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Bom trabalho para você aí. Celso Cardoso, parece que o Santos está se acertando, né? Está se livrando dos altos salários, tem dívidas, tem que negociar, eu acho que isso faz parte. Para o jogador também é interessante sair da briga judicial. Que demora. E o Arouca já tem tudo acertado com o Palmeiras, né? Quer dizer, então ele não estava recebendo, mas vai receber no Palmeiras e vai ter uma outra oportunidade, sem falar na motivação. Foi muito tempo no Santos, o Santos do jeito que está, muito baixo astral, o clima entre os jogadores, a perspectiva de brigar pelo título, ela é muito baixa, ela é muito pequena. E o profissional, ele quer ser motivado, ele quer as melhores condições de trabalho. No caso do futebol, ele quer vencer acima de tudo. Não é apenas uma questão salarial. Claro que ganhar bem, ser bem remunerado por isso, faz parte do pacote, faz parte do contexto e é o que todo mundo quer. Mas além do salário, também é poder ser vencedor. E isso, pelo jeito, no Santos, pelo menos neste ano, não existe. Essa possibilidade não é tão grande assim, Godoy. Ficou provado que houve uma precipitação em procurar a justiça. Poderia ter conversado com a nova administração do Santos e isso já teria sido acordado lá atrás. Então percebe-se, ele não está deixando de receber 8 milhões. Ele vai receber 8 milhões com outro patrão pagando. Só que na ação queria atrasados e futuros, portanto, passados e futuros, além da liberdade presente. Conversou, se acertou, sai pela porta da frente, não precisava passar pelos momentos de desgaste que passou, principalmente a imagem do Arouca, de ídolo, de jogador querido da torcida. Até picharam a foto dele, né? O Dedô ou então o Neymar. Se for possível, os dois. Mas o Neymar tem que jogar isso daí sempre. Muito bem, acabou hoje o prazo para inscrição dos candidatos à eleição à presidência da FIFA. A lista inclui desde o príncipe da Jordânia e os ex-jogadores Figo e Ginola até o atual mandatário Joseph Blatter. O Gazeta Esportiva mostra agora para você os candidatos ao cargo mais importante do futebol mundial. A próxima eleição para presidente da FIFA promete ser uma das mais concorridas da história. Hoje é o último dia para as inscrições dos candidatos a mandatário da principal entidade do futebol. E 6 são os cartolas que manifestaram publicamente as intenções de concorrer ao prélio. Aos 78 anos e ocupando a cadeira máxima da FIFA desde 1998, o suíço Joseph Blatter quer mais um mandato. Pivô de uma crise sem fim na entidade envolvendo denúncias de corrupção nas escolhas das sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022, o dirigente promete trazer de volta o prestígio da federação. Yes,
Sim, eu vou trazer a FIFA de volta, mas não sozinho. Eu preciso do meu comitê executivo e da família do futebol. Estamos esperando o que vai acontecer com o Conselho Executivo. Eles são muito importantes, são os responsáveis pelos regulamentos, são os guardiões dos estatutos. O primeiro a anunciar oposição no comando da FIFA foi o francês Jérôme Champagne. Mesmo tendo sido secretário-geral da entidade em 2010, ele prega mudanças drásticas no comando do futebol. Precisamos de uma FIFA diferente. Precisamos de uma FIFA mais democrática para ser mais respeitada. Uma FIFA que se comporte melhor, mas também uma FIFA que faça mais. O mais jovem candidato deve ser o príncipe jordaniano Ali bin Al-Hussein. Aos 39 anos, ele é atual vice-presidente da entidade e presidente da Federação de Futebol da Jordânia. Ao lado do ex-jogador de futebol francês David Ginola, os dois são os nomes mais fracos nessa disputa. A candidatura do ex-atacante, inclusive, é vista como uma ação de marketing de um site de apostas esportivas. Mas quem não está para brincadeira é o presidente da Federação Holandesa de Futebol, Michael van Praag. Apoiado por algumas federações do futebol europeu, ele tem tudo para ser um candidato forte nessa eleição. As president of FIFA, I want to hold on to the good things FIFA has Como presidente da FIFA, eu quero manter as coisas boas que a entidade conseguiu, mas também quero fazer as coisas de forma diferente da atual gestão. É possível vocês verem isso nos países que vão me apoiar. Eles representam a nata do futebol europeu. São diferentes em todos os sentidos. E é assim também que vejo a minha candidatura. Eu quero ser um presidente para todos os países. I want to be a president for all countries. O último a anunciar a candidatura a presidente da FIFA certamente agradou o vencedor da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo. Sim! O também português Luís Figo comandou a seleção lusitana durante boa parte da década de 90. Jogou pelo Real Madrid, Barcelona, Sporting e Internazionale de Milão. Fora dos gramados, ele fez parte do Comitê de Futebol da UEFA. Olho para a reputação da FIFA neste momento e não gosto do que vejo. O futebol merece melhor. Ao longo das últimas semanas, meses e até anos, assisti a uma acentuada degradação da imagem da organização e sinto que é tempo de inverter esta realidade. A FIFA tem de voltar a ser uma instituição respeitada e acarinhada em todo o mundo. Para pleitear o cargo de presidente da FIFA, o candidato deve ter o apoio de 5 federações vinculadas à entidade. A eleição será feita no dia 29 de maio, em Zurique, na Suíça. Essa corrida presidencial na FIFA, eu acho que ela tem não é nem a questão da concorrência ao Blatter ou a possibilidade real de a oposição ganhar, mas uma clara manifestação de repúdio aos rumos dessa gestão. Na verdade, é uma gestão que agora na qual os erros, os esquemas, o suborno, o lixo, na verdade, a sujeira, tem aparecido. Essa é a questão. Mas já desde os tempos do brasileiro João Avelange, a FIFA tomou esse rumo. Só que agora tudo está se tornando público, cada vez mais, compra de votos para a realização de Copa do Mundo, decisões polêmicas, falta de transparência, e aí a oposição agora está se manifestando, para de repente lá na frente mudar realmente de vez o padrão FIFA. O padrão FIFA não de qualidade, mas o padrão de gestão sem transparência, né? Muito mais sujeira do que benfeitorias. De qualquer forma, a gente sabe que o esquema ele é muito bem montado. Na política, em todos os setores da sociedade. E quebrar isso é muito difícil porque há muitos interesses em jogo. Quer dizer, tem muito dirigente que faz dinheiro com isso. Então é muito difícil você quebrar esse esquema todo. Mas olha, a tentativa. De repente tem algum idealista, quem sabe um ex-jogador, a Michel falou de Ginola, falou do Figo, acho pouco provável. Mas de repente o futebol mundial ganha um novo rumo com a nova gestão. Precisa ter competência para presidir a FIFA e isso o Blatter tem. Competência. Tanto é que ele não é criticado pela administração, ele é criticado pelas falcatruas. Agora, ele fez estágio com João Avelange,
Onde está João Avelange? Por que porta ele usou para sair do futebol? Fez estágio com Ricardo Teixeira. Onde está Ricardo Teixeira? Qual a porta usada pelo Ricardo Teixeira? Agora, na Copa do Brasil, ele fez estágio com o Marinho e com o Marco Polo Del Nero. Portanto, ele sabe muito bem o que fazer para não perder a eleição. Até porque os presidentes de confederações, os eleitores na FIFA, adoram presentes. Presentes financeiros, presentes materiais, presentes benefícios sociais, pessoais, né? Alguns já estão marcados com fatos negativos e outros que ainda não estão, com certeza ficarão. Ficarão por quê? Eles não largam, eles não deixam, eles não saem numa boa, eles só saem depois que a sujeira explode. Aí eles se mandam. Espero que o Blatter se mande antes de explodir mais ainda sujeira. Tênis. Hoje pela manhã, o Aberto da Austrália conheceu o primeiro finalista da competição. Trata-se do britânico Andy Murray, que derrotou o tcheco Thomas Berdych e agora aguarda o confronto entre o sérvio Novak Djokovic e o suíço Stan Wawrinka, que acontece amanhã, para saber com quem vai disputar o título do primeiro Grand Slam do ano. Já entre as mulheres, as duas finalistas estão definidas. Confira. Hora de falar da Portuguesa, que apesar de ter sido rebaixada para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado, vai disputar a Série A do Paulistão em 2015. E o repórter Alexandre Silvestre acompanhou a preparação da Luzinha no Parque Ecológico do Tietê. Confira. Se não bastassem todos os problemas em que a Portuguesa se meteu, naquela que parece ser a maior crise da história do clube, tem mais um. O estádio do Canindé está interditado e nesse começo de Paulistão a Lusa só jogará fora de casa. Joga em Bragança Paulista quando o mando for da Portuguesa? Foi decidido isso também com a comissão técnica? Isso, esse jogo sim, né? Tivemos a participação, estão todos os jogos definidos, por enquanto só o de Bragança. A gente vai esperar uma posição da federação em relação ao Canindé para o nosso segundo jogo em casa, que é o Rio Claro, depois desse jogo do São Bento. E aí sim a gente vai ver o que acontece, né? Mas esse primeiro jogo que foi fora foi tomada a decisão entre comissão técnica e diretoria. E a estreia contra a Ponte Preta, é isso? Isso. Em Campinas. Ponte Preta, domingo em Campinas, 19h30. Que delícia, hein? Já é um grande desafio, né? O professor Ailton assumiu o comando técnico da Portuguesa no finalzinho do ano passado, vem remontando o elenco. A pré-temporada começou no dia 5 de janeiro, foram realizados 3 jogos amistosos, a Portuguesa perdeu 2 e venceu apenas 1. E os atletas que estão chegando para reforçar o time do Canindé estão sendo apresentados nessa semana. Um ambiente aqui maravilhoso, a equipe de apoio, a comissão técnica, os jogadores estão empenhados, né? E graças a Deus está tudo ocorrendo bem. Esperamos conseguir fazer uma boa campanha no Paulistão. Dentro de campo estamos buscando o nosso objetivo, que é sempre vencer, sempre melhorar, sempre estar buscando algo a mais para que corra tudo certo na competição. Independente da situação que está, é uma grande vitrine estar na Portuguesa. Disputar um Campeonato Paulista aqui tem um grande peso, então para mim é muito importante essa volta. Um dos mais conhecidos é o volante Ferdinando, campeão da Série B do Brasileiro em 2011 com a então Barcelusa. Uma estrela internacional promete brilhar. O talismã da seleção boliviana, ídolo por lá, super conhecido, muito popular, indicado ao Cruzeiro pelo parceiro Marcelo Moreno, acertou com a Portuguesa. Rudi Cardoso, atacante veloz, precisa fazer jus ao maior salário dessa Portuguesa 2015, que terá pela frente Série C do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Paulista. No estadual, as metas variam de atleta para atleta, passando também pelo treinador. O grande objetivo, né, depois de toda essa turbulência que a Portuguesa passou nesses 2 últimos anos, realmente é ter uma permanência na Série A, até porque as coisas do Campeonato Paulista até dá tempo das coisas se encaixarem, né? Agora, dentro da competição, a equipe começa a encaixar e os resultados começam a vir, a gente pode realmente começar a buscar uma outra situação, né? Todo mundo quer buscar o título, então temos que pôr isso na nossa mente, mas saber que temos 15 batalhas aí para disputar. Depois dessas 15, vamos pensar no que tem pela frente. A meta é sempre chegar, almejar as finais, cara. A gente não tem que pensar baixo, não. Claro que o nível é alto, mas a gente tem que pensar jogo a jogo, ganhar jogo a jogo e buscar lá em cima. Que a Portuguesa encontre a paz de espírito demonstrada pela padroeira, a Nossa Senhora de Fátima.
e haja oração. Para quem é muito novo, para quem tem, sei lá, entre 15 e 20 anos, menos de 15, talvez menos de 20, não sabe quão grande foi a Portuguesa. A Portuguesa já brigou por títulos, já esteve prestes a ganhar Campeonato Brasileiro nos anos 90, em 96, quase disputou título paulista, quer dizer, sempre foi considerado grande. Quando jogava com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Santos, era chamado de clássico. E hoje a Portuguesa, sinceramente, sabe o que, aliás, não é a Portuguesa, é o que fizeram da Portuguesa. Fruto de péssimas gestões, de gente mal intencionada, de olho no dinheiro do clube e não no fortalecimento do clube. Quer dizer, então nunca a Portuguesa vendeu, só para ter uma ideia de quem a Portuguesa já vendeu: Zé Roberto, no auge, vendeu Zé Maria, que era um lateral que foi de seleção brasileira, vendeu Denner, que também era um jogadorzaço, enfim, vendeu um monte de gente. Dá para fazer uma lista aqui de 11 grandes jogadores por valor. O Celcinho, olha, até foge os nomes de tantos jogadores que a Portuguesa já vendeu. E aí, o que justifica essa... Eu diria para você, Celso Cardoso, que só rezar para Nossa Senhora de Fátima não vai adiantar. Porque se adiantasse, Portugal seria campeão. Portugal não ganha nada, então não adianta rezar só para Nossa Senhora de Fátima, não. Precisa de competência, competência administrativa. É o que está faltando, faltou esses anos e agora. Competência administrativa. Eu não conheço um português burro. Portanto, se a colônia lusa se unir, que é difícil pra caramba, a Portuguesa voltará a ser forte tanto quanto foi no passado. Voltaremos a ter clássicos novamente, mas precisa união. Só rezar para Nossa Senhora de Fátima ajudar não adianta. Olha lá, Portugal, não ganha de ninguém também quando é para ganhar título. Você é um otimista. Não, eu sou otimista, sim. Eu, infelizmente, não acredito mais. Não, eu acredito. Eu não conheço um português burro, não tem um português ferrado na vida. Por que a Portuguesa vai se ferrar? Vai estar ferrada. Deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal que está escrevendo, muita gente escrevendo pra gente no Twitter, muito obrigada pela audiência, aqui José Roberval de Taquaritinga do Norte de Pernambuco, um monte de gente colocando Godoy árbitro, Twitter, @Godoy árbitro, ou ele não tem Twitter, né, Godoy? Eu não tenho e nunca terei, e se existir algum, mata porque é falso. Isso aí, Rubens Lacativa, beijão pra você. Então esses Twitters, Facebooks, tudo falso do Godoy, tá bom? Ele só tem o blog no site gazetesportiva.net. Isso. Hora de falar do Palmeiras, que hoje tem aniversariante, o jovem Renato, que completa 23 anos nessa quinta-feira. De presente, ele ganhou, sabe o que, do clube? Ele foi o escolhido para conceder a entrevista coletiva aos jornalistas, e o Fernando Gavini acompanhou. A academia de futebol passou a manhã toda assim, vazia. Trabalhando apenas 2 funcionários pintando a nova marcação do gramado. E mais os empregados que cuidam da reforma do outro campo do CT. Já o treino mesmo do Palmeiras foi secreto. O único jogador que apareceu por aqui para conversar com os jornalistas foi o volante Renato, que completou 23 anos nesta quinta-feira e tem na ponta da língua o que vai pedir na hora que cortar o bolo de aniversário nesta noite. Eu pedi para que esse ano seja bom para mim individualmente, para o clube, para o Palmeiras, que a gente consiga buscar títulos e que a gente consiga acabar o ano nas nossas férias sabendo que fez um bom trabalho, sabendo que está tudo bem no clube, no Palmeiras, e que a gente conseguiu pelo menos uns 2 títulos, um título, que acho que o Palmeiras merece brigar por isso, né? Revelado pelas categorias de base do clube, Renato foi um dos poucos remanescentes do grupo que quase caiu para a segunda divisão em 2014. E não esconde a felicidade por ter tido, mesmo num ano muito difícil, seu trabalho reconhecido. Fico muito feliz por estar fazendo parte desse grupo, só que agora eu não posso deixar cair também, né? Tenho que continuar treinando cada vez mais, me esforçando cada vez mais para estar crescendo dentro do clube e assumir a vaga de titular. A concorrência em 2015, no entanto, será maior do que foi no ano passado. Dos 16 jogadores contratados, 3 são da mesma posição de Renato: Amaral, Gabriel e André Giroto. Além deles, Arouca, que terá nesta sexta-feira julgada a sua ação contra o Santos, é outro volante que deve reforçar o Palmeiras. Eu sempre mantenho a cabeça tranquila,
até porque um clube grande como o Palmeiras sempre vai haver essa concorrência. Com Zé Roberto, Valdívia, Oswaldo de Oliveira como treinador e todos os reforços que chegaram, Renato não tem dúvida que 2015 será muito melhor que 2014, com boas chances do pedido dele de aniversário ser realizado. Se a gente fizer um bom resultado no sábado, acho que abre um caminho aí de sequências, um caminho que pode ser muito vitorioso, e eu acho que se a gente ter essa sequência positiva em casa, eu acho que para o resto do campeonato as coisas só podem melhorar. É muito difícil, né, você fazer muitas previsões sobre o Palmeiras, é um time que está se acertando. O Oswaldo Oliveira demonstra um otimismo muito grande, até na coletiva, no último amistoso, no final de semana, contra o Red Bull Brasil, o Oswaldo falava que ele acredita que esse time vai dar liga, brevemente. Que assim seja, o Palmeiras se reforçou, muitos jogadores para compor o grupo, outros bem interessantes. Para mim, a principal contratação é o Dudu, pelo que apresentou no amistoso em meio tempo, realmente foi um jogador de encher os olhos. Tem um problema aí na inscrição no campeonato, não vai jogar estreia. E aí depois o Zé Roberto, pela experiência que tem, o Oswaldo optou por colocá-lo na lateral esquerda. Eu acho que ele seria mais útil ao Palmeiras jogando pelo meio. E falando em meio campo, a presença do Arouca, né, que agora acertou com o Palmeiras, está tudo certo, só falta apresentar oficialmente. O Palmeiras ganha muita qualidade. É um elenco bem diferente do que tinha no ano passado, quando lutou para não cair. Veja só, você tem Zé Roberto, você tem Dudu, você tem o Valdívia, que está machucado, mas foi fundamental para o Palmeiras não cair no ano passado. Você tem agora o Arouca, enfim, são jogadores que podem contribuir muito para que o Palmeiras volte a brigar por títulos. Tem jogadores aí para ser campeão, mas também tem jogador aí para ser rebaixado. Depende da opção, depende do que o Oswaldo vai fazer. Espero que o Oswaldo escale a equipe pela condição técnica de cada um e não pelo saldo, né? Não pelo salário. Porque se for pelo salário, tem um monte de gente aí que vai jogar sem ter a qualidade daqueles que ganham pouco, tanto quanto esse Renato aí. Esse Renato deveria ter sido muito mais prestigiado e não sofrer a concorrência que ele está sofrendo. Então, já que ele é o aniversariante do dia, um abração para ele, um beijo da Vitória, filha do Montanha e do Álvaro e do Cairê, para você, Renato. Muita saúde e muita paciência para aguentar as injustiças que o futebol proporciona. Muito bem, vamos voltar ao CT Rei Pelé em Santos, onde o repórter Adriano Dolfo participa neste momento da entrevista coletiva com o técnico Anderson Moreira. Vamos acompanhar. Michele, na verdade a gente ainda não está na coletiva com o Anderson Moreira. A gente agradece até a assessoria de imprensa do Santos, o Vinícius Vieira, que trouxe aqui o Renato para bater um papo com a gente sobre esse treinamento que, na verdade, o Anderson já vem fazendo um esboço do time titular. Eu queria que você falasse como é que você sentiu a equipe em campo hoje com o Ricardo Oliveira sem o Thiago Ribeiro. Como é que foi o desempenho, Renato? Prazer ter você aqui no Gazeta Esportivo. O prazer é meu. Não, o Anderson está trabalhando, né, nessa linha, tanto com o Ricardo, né, como com o Thiago também, que acho que sentiu algumas dores e acabou não indo para o treinamento. Mas a equipe está ciente que vai ter um jogo difícil contra o Ituano, né? A gente vem trabalhando muito na posse de bola, nos toques rápidos, tentar envolver a equipe do Ituano no domingo para que a gente possa aí sair com o pé direito, que é a vitória. Importante estreia em casa. Eu queria que você falasse rapidamente sobre esse reencontro aí também com o Elano, poder jogar com o Robinho, os jogadores que foram campeões brasileiros em 2002, Renato. Não, é alegria grande, né, da gente estar junto de novo, né, relembrando 2002, tendo conquista, e a gente espera que esse ano a gente possa também estar trazendo alegria de novo e junto com os nossos torcedores a gente poder aí dar alegria ao Santos. A gente sabe que jogo de estreia em casa, a gente tem a obrigação de sair com os 3 pontos. Legal, Renato. Obrigado aí pela participação. Bom jogo contra o Ituano no domingo. Lembrando que nessa sexta-feira o Santos apresenta de forma oficial o goleiro Vanderlei, novo reforço da equipe, contratado por 3 anos. Vanderlei será apresentado aqui mesmo no CT Rei Pelé. Enquanto isso, o Anderson Moreira ainda não divulgou a lista oficial com os 28 jogadores inscritos para o Campeonato Paulista. Isso deve acontecer a qualquer momento. Voltamos aos estúdios, Michele. Uma boa noite para você.
Boa noite, Adriano Dolfi. Bom retorno a São Paulo para você. O assunto agora é o Corinthians. O técnico Tite comandou, agora há pouco, uma atividade na Arena Itaquera. E apesar da estreia no Paulistão, que acontece nesse domingão, e do jogo contra o Once Caldas na quarta-feira que vem, o assunto que persegue o Corinthians tem sido apenas um: a renovação de Paulo Guerreiro. Confira na reportagem de Alexandre Silvestre. Após polêmica entrevista concedida à imprensa espanhola, quando revelou o desejo de retornar à Europa, e faz tempo... Que minha intenção era depois do Mundial de Clubes, que meu objetivo era esse, por isso vim aqui Corinthians, era ganhar o Campeonato Mundial e retornar à Europa. Que obviamente se apresentaram opções, mas não, al final creo que não se concretaram porque o Corinthians cerrou a porta a todo mundo. Guerreiro voltou a se manifestar. Disse hoje em entrevista à TV Band que quer continuar no Corinthians. O que pediu, o clube pode pagar. Segundo ele, gastaram um monte de dinheiro com jogadores que infelizmente não deram certo. Se o alvinegro não quer renovar com ele, não quer. Ponto final, palavra do atacante. A diretoria estuda a possibilidade de acertar com Wagner Love do Shandong Luneng. Os chineses contrataram Diego Tardelli para a posição e há excesso de estrangeiros no time. O problema, no entanto, é o mesmo: grana, din-din, situação financeira. Fato é que, por enquanto, o técnico Tite inscreveu apenas 26 de 28 jogadores possíveis para a disputa do Campeonato Paulista, ou seja, 2 vagas livres, uma provavelmente para um garoto da base campeão da Copinha que deve subir, a outra para um Wagner Love da vida ou reforço que porventura chegue. O Corinthians treina quinta e sexta aqui no estádio de Itaquera para o jogo nesse mesmo local, domingo, a estreia do time no Campeonato Paulista, diante do Marília, às 17 horas, com Paulo Guerreiro na frente, de pivô da equipe e pivô também deste impasse extra-campo. Bom, em relação ao Guerreiro, eu mantenho a posição de ontem. Acho que o que ele disse lá para a rádio espanhola não invalida o discurso dele aqui no Brasil. Ele disse que não jogaria por nenhum outro clube brasileiro e que ele tinha intenção de voltar para a Europa. Agora, se o Corinthians pagar aquilo que ele está pedindo, ele fica. Eu acho justo. Nós falamos aqui o ano passado o tempo todo. O Guerreiro é o principal jogador do Corinthians. Ele se valorizou. Quer dizer, então o Corinthians tem que fazer as contas. Sabe, a relação custo-benefício. O Guerreiro é uma realidade. Ele está rendendo frutos ao clube, ao time. Ele fez, inclusive, os 2 gols que garantiram o principal torneio, da principal taça da história do clube, que é o Mundial de Clubes da FIFA. Quer dizer, permaneceu jogando bem. Nesse começo de temporada, o Corinthians só ganhou do Bayer Leverkusen porque ele fez 2 gols. Quer dizer, está valorizado. Aí eu pergunto, se o Corinthians não pagar para o Guerreiro, que pague para 2, para 3 jogadores, mas se não jogarem aquilo que o Guerreiro joga, não vai adiantar nada. Wagner Love, sinceramente, o Wagner Love, com todo o respeito que merece, hoje ele chegaria no Corinthians para compor elenco. Não tem bola para ser titular. Não dá para comparar o Wagner Love de hoje com o Paulo Guerreiro. Se o Wagner Love estivesse tão bem, o Shandong Luneng não ia contratar o Diego Tardelli e dispensar o Wagner Love. E vai custar 500 mil reais por mês pro Corinthians. Pois é, e a gente está falando de um clube chinês. Então, convenhamos, sabe, vale o investimento pela importância que tem o Guerreiro hoje. O Edson Cabral, lá da ZN, lá de Arujá, o Leandro Duarte, o Anderson, o pessoal da equipe toda dele lá, também tem esse pensamento teu aí. Eu acho que o Guerreiro vai ficar. Tanto é que ele vai ficar que ele não assinou opção para ninguém ainda. Ele está esperando o momento da eleição. Se der um determinado candidato, ele fica. Se der outro determinado candidato, pode ser que ele não fique. Agora, se você me permite, ainda em cima disso que você está falando, é que ele pode assinar com qualquer outro clube, e já pode assinar amanhã, agora, nesse exato momento, e ele tem propostas de clubes brasileiros que pagam aquilo que ele está pedindo. Quer dizer, então ninguém pode falar que ele está sendo desonesto, que ele está sendo cafajeste com o Corinthians. Ele está esperando. Ele está esperando. Quer dizer, senão ele assinava hoje. Não quer pagar? Faz igual o Allan Kardec fez com o Palmeiras. Vou para o São Paulo. Ponto. É isso. Ele quer... Não, à vontade. E quem da Europa quer ele, Godoy? Ninguém quer ele. Claro que quer. O Bayer Leverkusen quer, o Hamburgo quer. E vai pagar o que ele quer. Ele tem, claro, não, mais do que ele quer no Brasil. Agora, se não fosse
as coisas erradas que o Corinthians fez, mas muita coisa errada, com contratação e com renovação de contratos, para quem não joga nada, e ele teve a coragem de falar. Gastaram muito dinheiro com quem não joga nada, então trate de gastar comigo porque eu resolvo. Boa, Godoy. Veja só, não precisa ir muito longe. E o que o Corinthians fez com o Pato? Ele cornetou o Pato e o Sheik. 42 milhões para trazer o Pato, para cedê-lo para o São Paulo e ainda continuar pagando salário. Ele falou isso na entrevista dele hoje. O Corinthians ainda paga parte do salário do Alexandre Pato. Quer dizer... Mas não tem só o Pato, não. Tem um goleiro que o Corinthians contratou, que jogou até na seleção brasileira para poder vir para o Corinthians, né? Olha cada situação. O cara ganha 90 conto por mês e não passa nem na rua, mas nem na rua do Parque São Jorge. Nesse momento, a seleção brasileira está em campo pelo Sul-Americano Sub-20. No estádio Parque Central, o Brasil enfrenta a equipe do Paraguai e, por enquanto, a partida está empatada em 0-0. Muito bem, vamos ao resultado final da nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.net. Quem deve ser a dupla de Luiz Fabiano no ataque do São Paulo? Sabe o que deu? Que o Luiz Fabiano não deve jogar, não deve ser titular, 25%, e deu empate com uma outra opção, que o Jonathan Cafu deve ser o titular do Luiz Fabiano no São Paulo, 25%. Vocês estão de sacanagem comigo, mas eu concordo com o Jonathan Cafu, tá? Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã, 10h30 da manhã, o meu último Super Esporte. Uhul! Tô feliz, mas tô triste, porque eu vou sentir saudade de vocês da equipe da manhã. E a gente se vê, amanhã 10h30 da manhã no Super Esporte, tá? E fique agora com o Jornal da Gazeta, Stella Gontijo e Gabriel Cruz. Boa noite. Comigo também, que volto no Jornal da Gazeta. Ó, que lindo ele! Ah, sim, você esqueceu de mim. Não, até já. Jamais, nunca, em tempo algum. Godoy. Um abraço, Carlos Rosa. Fique com Deus, ainda é possível. Beijo, economizem água. Tchau.